Olá, pessoal. Esse é o Seda de Buriti, um podcast para o diálogo sobre o desenvolvimento territorial do Brasil. Com base na ciência cidadã, nos preceitos da pluralidade de ideias e do debate democrático, o Seda é produzido pelas professoras, professores, alunos e alunas do Bacharelado em Planejamento Territorial da Universidade Federal do ABC, a UFABC. Essa temporada é coproduzida pelo INCT Labipum. Nos próximos episódios do Seda, vamos conhecer a trajetória e as experiências acadêmicas e institucionais de duas grandes referências do desenvolvimento regional e urbano no Brasil. Do Agreste para o Mar, do Nordeste para o Norte, Livramento e Chiquito vêm contar suas histórias e mostrar como o passado e o futuro estão no mesmo lugar, na construção do aqui e agora. Eu sou Beatriz Mioto, professora do Planejamento Territorial, pesquisadora do INCT Labiplan e do Cefavela. E senta que lá vem a história. Oi, Livramento, boa tarde. Muito obrigada por estar aqui no Seda de Buriti, o nosso podcast. E eu vou começar te perguntando o que a gente pergunta para todo mundo e que para a gente é muito importante saber. A gente quer saber quem é você. Eu não quero fazer uma apresentação formal da sua trajetória intelectual, acadêmica. Eu quero saber um pouquinho quem é a Livramento. Oi, Beatriz, tudo bem? Obrigada pela oportunidade de participar do podcast Buriti. Gosto muito do nome dele, que é Seda de Buriti. Eu achei essa proposta genial, acho que é uma proposta muito interessante. Então, muito obrigado por ter a oportunidade de estar com vocês. Bom, meu nome é Maria do Livramento, originalmente é Maria do Livramento Miranda. Numa certa altura da vida, acrescentou o sobrenome do meu marido, Clementino. Então, Maria do Livramento Miranda Clementino. Eu nasci no interior do Rio Grande do Norte, como a maioria das pessoas da minha geração. Eu nasci nos anos 50, então a população brasileira nesse momento aí era uma população eminentemente rural. Então eu nasci num município chamado Taipu, que fica no agreste do Rio Grande do Norte. Como todos sabem, o Rio Grande do Norte é um dos estados do semiárido nordestino e é onde, digamos, a gente poderia dizer que o sertão chega no mar. Então, mesmo eu estando no agreste do Rio Grande do Norte, eu também já estava muito próximo do mar, digamos assim, no caminho do mar. Então, eu nasci nesse município, fica a 50 quilômetros de Natal, filha de comerciante, e meu pai comerciante, um comerciante de secos e molhados, que eram, digamos assim, história familiar de armazéns de interior, que todo mundo vende de tudo, desde a perfumaria até o peixe, a carne de sol, e o feijão e o tecido. Então, assim, o meu pai era de uma família de comerciantes, o patriarca, o meu avô, e os filhos em torno, todos comerciantes. E o meu pai, a posteriori, cada um, quando ficou estabelecido na vida, cada um foi se autonomizando, tendo seu próprio negócio. Mas eu fui criança e adolescente desses armazéns. A minha mãe era doméstica, o lado da minha mãe era de pequena burguesia rural. O outro avô era um pequeno proprietário de rural que plantava, que tinha um gadinho, um rebanho de bovino, tinha casa de farinha, tinha a manutenção, a sobrevivência garantida na várzea do rio, que era perto do rio, a fazenda, e milho, feijão. Tinha umas coisas peculiares da minha infância. O meu avô era um marceneiro, por exemplo, esse que era do rural, era um marceneiro. Tinha uma coisa curiosa, por exemplo, que marca a minha infância, que além de fazer móveis, essas coisas, ele era o moveleiro dos caixões de defunto da cidade. Então eu tenho umas coisas assim geniais na minha infância, que desde brincar dentro dos caixões de defunto até brincar dentro dos vagões de trem, porque o trem também passava atrás da fazenda, e o meu tio era o chefe da estação principal. Então eu tenho uma infância
assim, bem rural, diversificada, do tempo que as crianças brincavam de verdade, digamos assim. Então, como toda garota de interior, eu sou filha única, tive 2 irmãos que naquela época morreram criança. A mortalidade infantil dos anos 50 no Brasil era muito elevada e quem vivia no interior não tinha recursos de saúde para garantir a manutenção da família e a vida dos filhos. Então, meus 2 irmãos morreram antes de completar 2 anos de idade. Só sobrou a mim. Então, como filha única, criada com muito gosto. E aí, o meu pai, que era um comerciante, que tinha uma experiência de vida mais larga do que a minha mãe, porque o meu pai morou aqui em Natal, trabalhou aqui em Natal durante a Segunda Grande Guerra. Então, ele tinha uma visão de mundo muito larga e tinha uma concepção de que ele queria deixar um legado para mim, que era a única filha. E esse único legado era o estudo. E aí, nessa história de o único legado ser o estudo, eu saí de casa dos meus pais com 13 anos de idade, fui ser interna num colégio de freiras, numa cidade lá perto da minha, que chamava-se Xerá-Mirim. E aí eu fiz o meu colegial, naquela época ginasial, não chamava como é hoje ensino médio, ensino fundamental 2, chamava ginasial. Eu fiz o ginasial lá, não quis seguir o que a cidade oferecia, porque a oferta era muito limitada. Então, no Xerá-Mirim, só me oferecia a oportunidade de fazer o curso normal. E, pasme, eu não queria ser professora. E aí eu vim aqui para Natal, porque eu queria estudar, fazer o curso clássico no ensino médio. Eu fiz o curso clássico, porque eu já tinha clareza que eu queria seguir, digamos assim, se não pelo caminho das letras, mas eu queria seguir pela área jurídica. Esse era o meu sonho de adolescente e de juventude, era ser advogado. Porque o meu avô, esse que era comerciante, ele botava na minha cabeça, dizia assim: ó, minha filha, só é doutor quem é advogado, médico ou engenheiro. Então, eu não queria ser da área de saúde, não queria as engenharia, então eu tinha de ser doutor sendo advogado. E assim eu vim nessa esperança para Natal. E comecei, entrei na universidade. Só que quando eu entrei na universidade, em 1971, acho que foi um dos únicos anos no Brasil que se deu a reforma universitária do governo militar. E aí o governo militar, nesse ano exato que eu fiz vestibular, ou nesses anos, tinha um vestibular que ele chamava de indiferenciado. Você não entrava pelo curso que você ia fazer, você andava pela grande área do conhecimento. Então eu entrei pela área de humanas e sociais aplicadas. E aí fui fazer o primeiro ano indiferenciado. O primeiro ano era de disciplinas básicas, de lógica, de português, de matemática, de disciplinas básicas. Eu tinha nada do curso definido. E eu me lembro, uma das coisas curiosas é porque a universidade agrupava os alunos por ordem alfabética. Então eu cheguei na universidade numa turma de 50 Marias. Imagine, você com essa história aí, uma doidice, uma coisa dessa. Você está numa turma de 50 Marias. Era a minha turma do primeiro ano da faculdade. Bom, mas a universidade é sempre a universidade, todo jovem se encanta quando chega na universidade. Muito embora eu já tivesse em Natal há uns 3, 4 anos, porque eu tinha já feito colegial aqui, num colégio público de importância na época, que era o Ateneu Norte Rio-Grandense, porque no meu tempo aqui, o ensino privilegiado do segundo grau não era a escola privada, a escola pública era que tinha reconhecimento de rendimento escolar. Quem passava no vestibular era o pessoal que vinha da escola pública. Só que as vagas eram muito poucas e não era um meio funil para você entrar na escola pública no ensino médio. Mas eu tive esse acesso e desempenhei muito bem. Então, no primeiro ano da universidade, eu tinha de fazer a minha escolha do curso que eu queria, certo? E quando eu cheguei lá e eu comecei a ter vivência do mundo e das coisas, inclusive porque eu fui fazer também outra faculdade ao mesmo tempo, eu vinha das humanidades no curso clássico, então eu fiz um vestibular para sociologia e política. E esse foi a minha primeira formação, não foi na UFN, certo? Eu entrei em 70 na sociologia e política, fiz 4 anos, sendo que parte desse curso de sociologia e política eu fiz junto com a economia. Por quê?
Porque a minha turma de Sociologia e Política, que era excelente, e o curso era com muito engajamento político, com muito risco naquela época, porque a ditadura militar perseguia uma faculdade de Sociologia, mas assim, era algo muito dinâmico. Mas a gente também começou a ter a certeza de que o mercado de trabalho, no futuro, a gente não se sustentaria como economia, como sociólogo. E aí todo mundo foi fazer outras coisas. Uns fizeram direito, outros administração, outros economia. Naquele momento, início dos anos 70, o Nordeste do Brasil passava por um momento muito promissor no mercado de trabalho para a economia e a administração, porque foi um momento em que as empresas do Centro-Sul do Brasil, elas se descentralizaram, né? A industrialização brasileira se descentralizou em direção a regiões em face dos incentivos fiscais que o governo oferecia pela política de desenvolvimento regional. E o Nordeste foi pioneiro nisso. A gente hoje tem obras clássicas e importantes, a obra do Chico de Oliveira, né? A obra de vários autores que tratam da discussão do Nordeste, Leonardo Guimarães, a Tânia Bacelar e outros autores, Pulso Cano, autores que fazem a discussão da industrialização no Nordeste, que se dava exatamente nesse momento aí, que foi o momento da década de 70, aonde a crise mundial, digamos assim, e a própria derrocada do Brasil grande, dos militares, só aconteceu no momento de retardo, porque muitos dos investimentos, depois de 76, mais ou menos, ainda foram sendo maturados e consolidados no Nordeste. Então, eu entrei na faculdade nessa onda aí. Por quê? Porque eram as carreiras que eram promissoras, e eu descobri na faculdade que naquele momento o direito era uma profissão que estava em dificuldade, entendeu? Eu estava em muita dificuldade, era muito pouco, os concursos eram muito poucos, a advocacia pública, e não havia um mercado, digamos assim, promissor para a advocacia privada ou empresarial. Então eu abandonei, frustrei o meu avô, que ele queria que eu fosse doutora, né? E ele dizia assim: minha filha, esse seu curso aí, você não vai ser doutora com isso, não, entendeu? Eu dizia: não, vovô, aí para eu explicar que era um curso superior, né? Que a pessoa era doutor, bacharel, do mesmo jeito, porque naquela época não chamava nem doutor, chamava bacharel em alguma coisa. Bom, eu sei que foi aí que eu terminei a minha faculdade de Sociologia Política, que naquela época era mais uma questão pessoal ou ilustrativa, porque em termos de futuro do trabalho, para mim, não teria muito significado. E aí foi por isso que eu fui terminar sendo economista. Fui para economia, porque era uma carreira promissora, entendeu? Era uma carreira bem promissora que, de alguma forma, eu terminei me dando bem, apesar de ter virado professora. Foi aí que eu cheguei a ser professora. Mas eu não comecei como professora. Eu comecei exatamente nesse burburinho, nessa dinâmica, nessa fermentação da economia do Nordeste naquele momento aí, certo? Eu comecei primeiro, e aí eu acho que eu já até, às vezes eu falo, olha, as coisas na vida da gente não acontecem por acaso. A gente acha que são só as oportunidades que vão lhe levando. Não é, uma coisa vai conectando com a outra. À medida que você conecta o teu empenho, a teus investimentos pessoais, então você vai conectando isso com as janelas que vão se abrindo. Então, por exemplo, eu, já como aluna de Sociologia e Política, fui ser orientadora social do SESC. É o meu primeiro emprego de carteira assinada, formal. Eu tinha sido estagiária, mas o meu primeiro estágio tinha sido no Serviço Estadual de Estatística do Rio Grande do Norte. Eu tinha que ficar lá acho que no primeiro ano da faculdade, eu já era estagiária lá nesse departamento, chamava Departamento de Economia e Estatística, do que seria hoje uma Secretaria de Planejamento. E aí eu comecei lá, só que eu já com essa experiênciazinha, eu terminei fazendo uma seleção de SESC para orientadora social, certo? E fui ser responsável pelo Serviço de Pesquisa e Estatística do SESC. E aí eu fiquei no Serviço de Pesquisa e Estatística do SESC por 5 anos. Enquanto eu era aluna universitária, eu fiquei nesse setor,
orientada por uma pesquisadora, professora da UFRN. Nesse setor, eu aprendi duas coisas. Pedia a montar, digamos, o que a gente chamaria hoje de base de dados, porque eu tinha de responder os questionários e as informações mensais para o SESC Nacional. Mandava todo mês os boletins, se chamavam boletins, para o SESC Nacional. E também fui treinada magistralmente para fazer pesquisa de opinião, certo? Eu fazia pesquisas de opinião com os comerciários. E aí eu comecei a entrar no mundo do mercado de trabalho que eu entendia, por exemplo, quem era comerciário naquela época era uma população totalmente jovem, mas que tinha um ideal, vontade de ascensão. Era comerciário enquanto seria outra coisa. Então você tinha de ter orientação social e fazer uma programação, seja de capacitação ou de entretenimento, para um público que era transitório. Entendeu? E isso eu fui aprendendo na pesquisa de opinião, no trabalho que eu fazia com eles, né? Então, quando eu estava muito satisfeita e bem, porque nesse meu primeiro trabalho de carteira assinada, o meu salário eu comecei naquela época por 3 salários mínimos, certo? Que para aquele momento, para uma garota de 21 anos, era algo muito bom. Porque se você compara hoje com o que os nossos alunos graduados saem da universidade e vão pegar as bolsas de que as fundações de pesquisa, pelo menos aqui no Nordeste, pagam, é R$ 2.500, só dá 2 salários. Mas naquela época, como estudante, não era uma bolsa porque era um trabalho formal, mas eu ganhava o equivalente a 3 salários mínimos, o que um bolsista de iniciação científica ou de introdução no Brasil todo hoje não ganha. Nem acredito que o São Paulo, a FAPES, pague isso a um estudante universitário, entendeu? Então eu estava então eu tive um convite, eu estava terminando a economia, porque eu atrasei 1 ano para terminar a economia, porque eu priorizei terminar outra faculdade. E aí eu fui trabalhar na Secretaria de Indústria e Comércio do Rio Grande do Norte, que estava sendo instalada. E foi aí que foi para mim um grande aprendizado. Eu passei 14 anos do governo do Rio Grande do Norte na Secretaria de Indústria e Comércio, trabalhando em importantes programas de industrialização do Nordeste e particularmente da industrialização do Rio Grande do Norte, focado em 2 programas chaves para aquela época, para os anos 70, final dos anos 70 e início dos anos 80, que era o programa do Parque Têxtil Integrado e o programa químico metalúrgico, que era uma das grandes bases tecnológicas para a época, que era o programa da barrilha, que viabilizaria uma produção associada entre a barrilha e o tungstênio. E o Brasil, naquele momento, implantaria a sua segunda fábrica de barrilha no Rio Grande do Norte, no Nordeste e, no caso, aqui em Macau, no Rio Grande do Norte. Então, eu tive muita oportunidade de diálogo com o antigo Ministério da Ciência e Tecnologia, fiz representação do Rio Grande do Norte em comissões temporárias no Ministério da Ciência e Tecnologia. Por quê? Porque eu era coordenadora de estudos e programas especiais da Secretaria. Então, foi aí que eu lastreei, digamos assim, a minha inserção na academia. Nossa, Livramento, é uma história incrível. É muito bom ouvir e que os nossos alunos e ouvintes em geral entendam que essas trajetórias podem ter todos esses meandros, né? A gente fala, uma professora, pesquisadora do CNPq, titular do Rio Grande do Norte, as pessoas não imaginam, né, que tem todos esses meandros, né, até chegar aí. Eu queria que você contasse um pouco mais. Você passou aí pelo menos 15 anos executando ações de planejamento e depois refletindo sobre essas questões do planejamento, né? Então, como é que você entende, né? Você mencionou que você adentra essa tarefa em um momento em que aquele modelo de desenvolvimento do século XX estava, se não no seu auge, no começo do fim, mas ainda estava naquele modelo de desenvolvimento do século XX, da industrialização. E hoje as coisas mudaram bastante. Eu queria que você refletisse um pouco sobre essas mudanças. O que seria pensar questões
questões de planejamento hoje? Veja, as questões de planejamento de planejamento governamental que eu desenvolvi, realizei, colaborei, participei no governo do Rio Grande do Norte diziam respeito às políticas de desenvolvimento regional, particularmente bem focado numa política de industrialização do Nordeste. Essa minha experiência. Então, a minha transição para a academia, ela se deu a partir dessa experiência. Foi a partir daí que eu fui para o meu mestrado na Unicamp, onde eu fiz um primeiro trabalho acadêmico refletido. O projeto que eu levei para a Unicamp, para a sociologia da Unicamp, eu levei um projeto chamado O Maquinista do Algodão e o Capital Comercial, certo? Que é o meu trabalho, é o que eu gosto mais até hoje. Você sabe disso que eu já lhe disse. Então, esse trabalho, ele foi um projeto muito amadurecido. Eu saí de um tempo de mão na massa nessa discussão. Eu entrei com esse projeto, ele não foi modificado, eu qualifiquei com ele e fiz a dissertação com ele. Então, essa discussão, a minha formação originária em termos de acadêmico e pós-graduação, foi em cima dessa discussão. Foi aí que eu me encontrei a ponte entre a sociologia e a economia na Unicamp. Por isso que eu me realizei tudo na Unicamp. O mestrado na sociologia com a professora Nazaré Vanderlei, com essa tese, com essa dissertação, e depois a tese, aí sim, já sobre a discussão até que eu desdobro até hoje, que é a discussão entre o desenvolvimento e a urbanização, certo? A relação entre o desenvolvimento e a sua resultante urbanização do Nordeste, do Brasil e do Rio Grande do Norte, naquela época do Rio Grande do Norte. Hoje eu tenho voos, digamos assim, e reflexões acadêmicas para além da discussão local ou regional. Mas naquele momento, a discussão que eu fiz com o professor Wilson Cano, que me orientou meu doutorado, era nessa questão, desenvolvimento e sua resultante urbanização, com uma aplicação que a gente sabe que toda ciência regional ela é uma ciência aplicada. Ela é uma ciência aplicada. Então, a minha aplicação naquele momento e toda a minha formação teórica foi para realizar e desenvolver metodologicamente essa aplicação. Então, eu tenho uma tese que, naquele momento, em 90, eu defini em 90, se chamou Complexidade de uma Urbanização Periférica. E aí eu queria registrar que, naquele momento, você falar de complexidade e, principalmente, de fazer discussão de periferia não era uma coisa simples. Era meio ousado trabalhar a discussão da periferia do capitalismo no Brasil, do desenvolvimento do capitalismo no Brasil, isso no final dos anos 80 e início dos anos 90. Então, veja, tenho essa transição e essa reflexão. É uma approach que eu venho, um filão teórico e metodológico que eu consegui fazer até a atualidade. Você sabe que eu estou às portas da minha aposentadoria compulsória. É finito nesse aspecto, entendeu? Pelo menos formalmente. Mas, assim, eu trouxe isso. Quando eu fui fazer o meu memorial de titular, eu consegui enxergar algo que eu nunca tinha visto, que é como eu fiz a transição teórica do rural, que é o meu mestrado, do rural para o regional, e tem uma leitura clássica do rural. Eu não tenho uma leitura atual do rural, mas ela hoje, né, é muito útil, porque eu tenho uma leitura que me permite trazer, eu não oriento mais nesse campo, porque eu não tenho continuidade na discussão rural brasileira, eu não faço essa discussão. Mas eu continuo nesse diálogo entre o regional e o urbano. Então, essa é uma entrada que me favorece, eu acho, na minha reflexão mais ampla, inclusive com outro eixo, outro caminho que eu me meti nos últimos 15 anos, que é a discussão do campo de públicas. Então, isso me permite com que eu consiga enxergar em algum momento, mas também consiga separar metodologicamente os diálogos entre o macro-urbano e o intra-urbano. Eu gosto mais de trabalhar com as questões do macro-urbano, mas isso também me leva, porque eu tenho um outro caminho que chega na questão do campo de públicas e me leva a poder pensar e orientar e tratar e dialogar tanto com a academia como
como com meus alunos, as questões da política urbana nas cidades. Não só a política urbana, mas também as políticas de desenvolvimento territorial urbano ou de questões metropolitanas, que é outro grande gancho que eu venho trabalhando. Agora, como eu coloquei no início, isso também vem, essa outra entrada, ela não vem só de uma transição teórica, ou de uma curiosidade, ou de algum tipo de necessidade acadêmica, porque eu também tive uma inserção na mão na massa, dos anos 90, do planejamento governamental, aí não mais no nível macro, mas no nível do município, quando eu estive secretária de Administração e Planejamento da Prefeitura de Natal. Fiquei 2 anos na Prefeitura de Natal, num governo de coalizão popular, coalizão de esquerda. Era um arco amplo, porque aqui, até agora, o PT nunca conseguiu governar Natal, acabou de perder a eleição. De novo, né? A gente perdeu uma vez no início dos anos 2000, do segundo turno, perdemos agora. O PT Natal nunca foi governado pelo PT, mas já foi governado na década de 90 por um arco de aliança de esquerda. E era nesse arco que eu estava lá e eu tive essa oportunidade, porque foi uma experiência muito valiosa. Eu saí já da academia, já doutora, entendeu? Foi depois do meu doutorado e não foi uma aventura, é lógico, porque eu tinha mais de 40 anos de idade, então não estava mais fazendo aventura, mas foi uma ousadia. E foi num momento muito importante do Brasil, porque foi um momento de implementação dos instrumentos de política social, de política urbana, de política territorial, enfim, de descentralização das políticas públicas postas pela Constituição de 88. Então, eu fiz algumas coisas no peito, na raça, com assessorias, pela primeira vez no Brasil. Eu fiz, por exemplo, na minha gestão de Secretaria de Planejamento, eu fiz o primeiro PPA de Natal, o primeiro Plano Plurianual de Investimentos, e que ninguém sabia nem o que era, estava lá na Constituição e a gente teve que se debruçar sobre aquilo. Tive a oportunidade de gerir um orçamento segundo do Estado do Rio Grande do Norte, que é o de Natal, com 3 moedas, que foi no ano da transição do Plano Real. Então, foram 3 moedas, cruzeiro para o RV para poder passar para o Real. Tive a oportunidade de mandar treinar, implantar, dialogar com a nova lei de estação naquela época, a 8866, que depois se tornou uma questão pacífica, mas aquilo ali, do ponto de vista do diálogo com as esquerdas, aquilo ali era uma crítica muito severa à 8866, que ela era muito complexa, inclusive. Então, eu tive muita oportunidade para refletir a cidade. Eu presidi por 2 anos o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano de Natal, onde a gente fez não a minha secretaria, mas o órgão responsável pela urbanização da cidade, mas eu que fiz toda a negociação do Plano Diretor de 94, que foi um plano que se antecipou aos trâmites da reforma urbana, que foram postos só em 2002 no Estatuto da Cidade, mas a gente já tinha muitos desses instrumentos no Plano Diretor de 94 de Natal, aonde nós recebemos, e a Natal recebeu prêmio naquela época. Lógico que isso foi um feito de uma primeira gestão democrática que Natal... Primeira não, porque teve Djalma Maranhão, lá na década de 40, né? Com o pé no chão, também se aprender a ler, com outros programas públicos muito importantes, que são registros não só para o Rio Grande do Norte, muito importantes, mas para o Brasil. Mas, assim, eu tive todas essas oportunidades e tive a oportunidade. E quando eu saí da prefeitura, eu fui refletir essas questões na academia, no Nordeste. E aí foi quando eu tive a oportunidade, já naquele momento, na década de 90, né, na segunda metade dos anos 90, então nós tivemos a oportunidade de realizar pesquisas em rede na região Nordeste, com financiamentos públicos importantes da FINEP, da SUDENE. Então, eu também aprendi a desenvolver projetos de pesquisa coletiva. Então, antes de eu entrar na Rede Metrópolis, do qual eu coordeno o Núcleo Natal há 20 anos, antes disso, nós já tínhamos uma estrutura de pesquisa em rede no Nordeste, até mesmo porque o nosso isolamento acadêmico, essa era uma questão do Brasil, não era do Nordeste. Mas havia um isolamento acadêmico. Por quê? O meio de comunicação mais rápido era o
telefone fixo, certo? Então, para você dialogar com um parceiro, não sei o quê, você tinha de bater um fio telefonia fixa, que era caro pra caramba o interurbano. Então, era na base, não tinha e-mail. Até os anos início dos anos 90 não tinha e-mail, não tinha. Depois, sei lá, no final dos anos 90, que a internet nem se fala nisso. É muito recente. Eu falo às vezes para os nossos alunos, os nossos jovens, né, que entram na faculdade, eu digo, olha, vocês hoje têm tudo. A gente tinha, né, fazia pesquisa, entrando numa escada, no arquivo público estadual, subia numa escadinha e descia a outra dentro de umas caixas enormes de papelão, entendeu? Que não tinha máscara que desse conta do mofo. Era muito difícil fazer pesquisa, né? As plataformas, com os dados tudo pronto, não tinha nada disso. A gente aqui tinha de montar tudo. Construímos essa outra âncora teórica, que à medida que você vai adentrando em temas novos, como eu adentrei com a discussão dos pequenos municípios, com a questão das finanças governamentais, públicas a nível local. Então, tudo isso, na hora que você entra no município, você esbarra na cidade, não tem outra. Você esbarra em problemas urbanos, na discussão da política urbana, em toda a discussão que posta pela Constituição de 88, aonde se sobrepunha as políticas social, territorial e a política urbana propriamente dito. Então, isso ficou tudo junto. Por quê? Por dois motivos principais. Primeiro, porque, a partir da Constituição de 88, o município brasileiro, a ele foi colocado dois grandes desafios. O primeiro desafio era a formulação tradicional de que ele era apenas um ente administrativo. E ele passa a ser um ente político também. E, como tal, ele amplia a sua tarefa colocada pela descentralização das políticas públicas e pela descentralização de recursos públicos, ele amplia a sua tarefa no que tange à oferta de serviços públicos. Aquilo que era apenas oferta de serviços públicos passa também ao município a tarefa de cuidar do bem-estar social, do bem-estar urbano. Então, você amplia o conceito de serviço público. O serviço público não é só assistencial, é uma espécie de assistencialismo, como tradicionalmente se colocava no Brasil, como se aquilo que é público fosse doado, dado, não era um direito do cidadão. E que o Estado tinha o dever de realizar e realizar bem, de promover o bem comum, ou seja, o bem-estar. Então, esse é um desafio do município. Mas aí a Constituição de 88 também coloca um novo desafio ao município, que é a promoção do seu desenvolvimento econômico, urbano. E essa é uma tarefa que não é simples, porque a economia não é pensada no local somente, né? É uma tarefa compartilhada e a gente sabe que, pela Constituição, a política econômica, nós economistas chamamos de macroeconomia, é competência exclusiva da União. Então, isso tem que ser muito dialogado, compartilhado, negociado, e que o município brasileiro, ele sozinho não consegue. Então, é um desafio enorme aos prefeitos que vão. Continua sendo, porque a Constituição já tem mais de 30 anos, mas constitui esse lado aí, ou essa tarefa do município, continua em aberto, e a gente tem de lutar por e estudar, nós que somos intelectuais, que somos pesquisadores, os alunos que estão aí transitando agora não só mais nesses cursos disciplinares de economia, de administração pública, mas que estão no campo de públicas, como a gente chama, de vocês aí chama o quê? Planejamento territorial, o da gente aqui chama gestão de política pública. Então, a gente tem de ensinar aos nossos alunos que eles têm essas tarefas, entendeu? E que a gestão é o momento do fazer, é o momento da implementação das políticas. E no Brasil, quem implementa, quem faz, quem bota a mão na massa é o município. Livramento, você sempre me surpreende. Toda vez que eu falo com você, eu sempre fico meio embasbacada. Mas você falou que essa mudança do planejamento vem das mudanças econômicas, políticas pelas quais passaram o Brasil e que a Constituição de 88 é um ponto importante, né? Um marco relevante. E aí, você avança nos teus estudos, nessas trajetórias, nas questões metropolitanas, né? Propriamente metropolitanas, que também vem de uma visão, né? De que
que as metrópoles eram objeto importante de política, de reflexão, porque elas tinham tido um crescimento muito acelerado até o final dos anos 70. E aí você chega na metrópole. Só que eu vou pedir para você dar um salto no sentido de que, principalmente para quem vive nas metrópoles, é muito evidente que é necessário um pensamento, uma política, uma gestão dos problemas que, como você falou, colocam desafios no nível municipal. Mas o que eu queria saber é, pensando nesse Brasil que se metropolizou, pensando nessas novas atribuições de planejamento, como que você vê a questão metropolitana agora, em anos 2000, quando a população, a economia, tudo isso parece estar no movimento novamente de descentralização, o Brasil está num momento de interiorização. Então, você chega nas questões metropolitanas também pelo planejamento, mas como que você vê esse novo momento? Que debates que têm que ser colocados para pensar esse novo momento? A metrópole continua importante? A metrópole, na minha visão, a metrópole continua importante, certo? Mas eu queria primeiro começar a falar dizendo por que o foco na metrópole. O foco na metrópole, ele se deu tanto a partir da reflexão teórica e de tudo, e de como se estruturou a rede urbana no Brasil e como nós chegamos àquilo que nós chamamos de urbanização deplorável, como é que a gente chegou a uma urbanização deplorável. O foco na metrópole, ele tem também, além da reflexão teórica, de que a questão metropolitana, ela é uma questão que tem de ter gestão, ela carece de gestão, ou seja, a Constituição brasileira não criou um novo ente, mas a cidade metropolitana existe. Bom, ela é metropolitana a cidade, não, as grandes cidades não são cidades dentro de um único território. O IBGE mostrou no último REGIC, a única metrópole que cabe dentro de um único município, que é a única concentração urbana, é Manaus. As outras metrópoles são grandes arranjos populacionais, aquilo que o Manuel Castells chama de cidade metropolitana. E ela não tem limites à cidade metropolitana, ela tem dinâmica que são próprias a ela, o seu gigantismo, inclusive, como São Paulo, são próprias a ela e que ela quer soluções que um município sozinho não consegue dar. O meu trânsito no Observatório das Metrópoles tem 20 anos, estou lá desde os anos 2000, no grupo, na pesquisa na rede, e a nossa discussão sempre foi acreditar duas coisas, né? Primeiro, que a cidade metropolitana, ela existe, que ela pode ser viável. Eu sei que o mundo todo padece de problemas similares, um dos mais resolvidos, a governança metropolitana de algumas grandes cidades europeias são mais avançadas ou mais articuladas do que algumas nossas. Mas há uma crença, nós sempre trabalhamos com a ideia de que é pela metrópole, pela cidade metropolitana e através da metrópole e só por ela que o Brasil poderia engendrar, de fato, um novo projeto nacional de desenvolvimento. E esse é que é um eixo de discussão. E é isso que está em jogo, não em jogo, está em questão hoje no debate acadêmico. Por tudo isso que você falou, ou seja, os novos processos vivenciados pelo Brasil e exacerbados a partir de 2010, ou explicitados a partir de 2010, os processos de financiarização, de reprimarização, de desindustrialização. Então, esses processos têm levado o Brasil a uma forma de desenvolvimento aonde o urbano vai se explicitando de formas diferentes. O novo censo mostrou para a gente o crescimento das cidades médias e mostrou estatisticamente que algumas grandes cidades perderam população. São Paulo não perdeu, manteve. Mas Natal, por exemplo, perdeu população, perdeu mais de 50 mil habitantes de população. E o grande debate aqui, por exemplo, é que a ideia, isso vai levando um discurso terrível, que é o discurso de que o município se desurbanizou, que Natal está num processo de evolução econômica. E na minha visão, na minha experiência, nas pesquisas que eu realizei, inclusive porque eu tenho um empírico sobre Natal, historicamente, tanto trabalho com bases de dados oficiais, como temos pesquisas de campo, levantamentos próprios, direto, feito pelo Núcleo Natal, que mostram que não teve coisa nenhuma de
de perda. Ao contrário, foi a metrópole que transbordou. Foi Natal que expandiu. Nós tínhamos um município aqui do lado, que é Extremóis, foi o 7º que mais desenvolveu no Brasil. E ele que cresceu, não foi o desenvolvimento autônomo dele, foi o transbordo da Zona Norte de Natal que fez o crescimento. Foi o programa que você estuda, que é o Minha Casa Minha Vida, que fez essa revolução na periferia urbana de todo o Brasil, mas das metrópoles nordestinas, fez essas abas, essas bordas, essas franjas estendidas em áreas, inclusive, carentes hoje de infraestrutura, onde as empresas e as próprias prefeituras coniventes que conseguiram deslocar para essas bordas e para essas novas periferias, populações que hoje estão desprovidas de serviços urbanos básicos, de transporte, de posto de saúde, de escola próxima e problema de mobilidade urbana enorme. Então, eu acho que o debate metropolitano, para mim, ele continua sendo o debate de centro da discussão do desenvolvimento urbano do país. Agora, a gente não pode fechar o olho e ignorar que, de fato, você tem situações novas de dinâmicas urbanas próprias em determinadas regiões do Brasil, como, por exemplo, Santa Catarina. A gente já viu que elas são novas cidades médias de Santa Catarina. Elas têm a ver diretamente com a expansão do turismo. A gente sabe que as grandes cidades da Amazônia, lá interiorizadas da Amazônia, no sudoeste do Pará, que isso tem a ver com a discussão da reprimarização do país, com a discussão da mineração. Então, a gente tem uma série de fenômenos econômicos novos que estão gerando novos, que a gente está chamando, com aspas, com muitas aspas, as chamadas metrópoles emergentes. Ou está desconcentrando a rede urbana brasileira, que estava toda estruturada no litoral, e levando para o interior do Brasil essas novas grandes concentrações urbanas e que, com certeza, estão replicando os problemas que nós já temos hoje nas nossas grandes cidades. Obrigada, Livramento. Agora, você está falando que a economia tendo mudanças relevantes, a rede urbana está se transformando e isso significa uma maior complexidade, novos desafios para a esfera do planejamento. E aí, a gente está pensando isso em um momento em que você foi desse tempo áureo, né, do Estado como o grande agente que tinha capacidade financeira, capacidade burocrática de pensar o planejamento, mas esse Estado também se transformou, foi sendo disciplinado tanto em termos político-ideológicos quanto em termos orçamentários. Então, eu queria que você brevemente falasse para a gente dessa mudança e o que isso implica em desafios. Porque você está me dizendo, a metrópole não só não perdeu importância, como a gente não conseguiu resolver tudo que tinha para resolver ali. E o interior está aparecendo, né, fazendo essa oposição binária, mas que não necessariamente é verdadeira, mas o interior aparece com outros problemas e novos desafios. Então, como que você vê a questão do planejamento para o enfrentamento dessa nova dinâmica? Eu acho que você colocou uma questão muito grande. Eu acho que hoje a discussão ela já foge daquela dualidade tradicional do rural urbano. Quando você fala, você está falando de um território, que é o território brasileiro, que na minha visão hoje ele é metropolizado. Só que essa urbanização, o processo de metropolização, a forma como essa urbanização se explicita, ela tem uma rede urbana que ela tem uma trajetória histórica, que você hoje tem essas situações novas do interior. Não é interior no sentido antigo do que é interiorizadas, adentradas no território, em partes do território. Então, eu acho que essa é uma questão. Essa é uma questão na discussão do planejamento regional. Possibilidade de uma nova política de desenvolvimento regional para o país é uma coisa que a gente tem de diferenciar, ou tem de rever a questão das novas regionalizações. Não são regionalidades. Porque hoje você tem regiões que elas já não são mais só regiões idealizadas politicamente, elas são regiões econômicas de fato. Agora, nessa questão do planejamento governamental, eu acho que a legislação brasileira ela teria de atentar ou desenvolver alguma coisa que favorecesse a questão escalar do município, porque a legislação ampla ela não escolhe o tamanho do município, porque o problema municipal das questões do município eles são diferenciadas. Então, eu acho que um
das grandes questões a ser enfrentado no planejamento governamental é exatamente em relação ao pequeno município. Ele está como se estivesse meio nessa prensa, que as grandes cidades, ou as metrópoles emergentes interiorizadas, elas estão replicando problemas urbanos que a gente já conhece. Mas o problema do pequeno município, como é que você vai tratar um pequeno município? Da questão do financiamento público, por exemplo, quando o único imposto econômico que ele dispõe é o INSS, e ele só tem na cidade toda um posto de gasolina e uma pousada. Como é que você vai pregar a ideia da autonomia fiscal de um município de uma forma genérica? Uma coisa é a economia fiscal do município de São Paulo, ou mesmo do município de Natal, que 30% das receitas correntes são próprias, ou seja, IPTU e ISS. Mas um município que tenha 8 mil habitantes, 5 mil habitantes, ele não vai ter o ISS. Então, eu acho que a legislação, o planejamento governamental, a orientação contábil, fiscal, de promoção do desenvolvimento, aquela legislação que ampara o município no que tange ao desempenho de alguma de suas funções, incluindo aquele grande desafio que eu coloquei para você, que é o desenvolvimento local, questão da economia local, precisa ser revista, porque ele vai terminar sendo sempre algo. E aí não estou falando do pequeno município que está nas regiões metropolitanas. Eu estou falando no município, pequeno município interiorizado. Aí essa precariedade vai se resvalando no saúde, na educação. Ele vai tendo mais dificuldade de ter acesso aos serviços de saúde intermediário, que saúde, dependendo da distância, do caso da Amazônia, isso é dramático até. Termina sendo dramático, porque as pessoas morrem por falta de assistência, porque as distâncias são muito grandes, os recursos tecnológicos que permitiriam o imediatismo da vida, eu acho que precisaríamos começar a pensar que é uma discussão que, inclusive, que está sendo feita nos Estados Unidos sobre economia imediata. Eu acho que a gente precisa começar a pensar numa economia imediata. E a economia imediata tem de ser pensada para essa escala aí, a escala do pequeno município. Não, presidente, a minha questão de ordem é para a gente trabalhar. Livramento, eu queria que você desse pra gente uma dica de livro, música, filme ou podcast ou qualquer material que você gostaria que as pessoas conhecessem. Eu posso falar das coisas que eu estou querendo ler. Então, por exemplo, eu estou querendo ler, até programei agora para chegar à minha aposentadoria. Eu quero reler A Economia do Arquipélago, do Pierre Veltz, certo? Quero ler o do Elias Jabbour sobre o modelo chinês. Essa discussão no modelo chinês, ela vem me inculcando um pouco, entendeu, a cabeça, porque ela vem passando como sendo um socialismo, uma ideia de que é um socialismo, uma forma de socialismo, e eu não consigo muito, pelo menos por uma visão mais da economia, eu não consigo ver, porque na China, como eu não tenho uma leitura mais basilada, mas eu acho que a questão trabalhista na China é uma questão muito solta, muito frouxa, ou apertada demais. Eu não sei, eu estou dizendo assim, aonde é a questão dos salários, a gente sabe que os salários são muito baixos. Então, eu não sei se eu chamaria isso de... O que é essa ideia do modelo chinês, de socialismo chinês? Então, é uma das coisas que eu quero ler. Então, eu quero reler alguns textos que eu acho importantes da década de 90, com a discussão da restauração produtiva. São textos que são importantes ainda hoje, entre eles, por exemplo, eu cito o Economia do Arquipélago do Veltz. E eu quero ler alguma coisa assim, mais recente sobre a China, até mesmo porque a China que eu conheço tem 20 anos. O que eu vi com meus olhinhos, né? Mas eu quero ler reflexões desse tal modelo, entendeu? Desse que é chamado de um tipo de socialismo. Próxima pergunta é: qual que é a tua comida preferida e onde que ela é feita? Homem, não fala isso não. A minha comida preferida mesmo, eu devia morar em São Paulo, porque eu adoro massa. Então a minha comida preferida é pão. É pão. E o pão paulista, eu tive aí há um mês, eu já tinha esquecido como era bom. E me levaram numa daquelas
cantinas. Vixe, Maria, maravilha. Então eu adoro massa e adoro pão. E o pão de São Paulo eu gosto. Agora do café de São Paulo eu não faço questão não, porque nordestino gosta de café fraco mesmo. A próxima, que pessoa que tá viva hoje que mais te inspira, assim? A minha inspiração, como você fala assim, eu não sei se é uma pessoa, né? Mas assim, o que me inspira hoje, ou talvez uma inspiração que me motiva hoje, são os meus netos. Porque para mim é que assim, eu sou uma pessoa que eu gosto muito da perspectiva do amanhã. Os meus netos, eles me trazem isso, o futuro, a ideia de futuro. Eu adoro trabalhar com jovens, eu adoro. Eu faço questão de dar aula a quem entra na universidade. Estou dando uma aula numa turma agora de 55% não tem 20 anos. Eu acho isso maravilhoso. Eu acredito na juventude. Minha inspiração é essa, sabe? A ideia é algo que me dê futuro, a ideia do futuro. Então eu gosto das pessoas que são criativas. Agora assim, eu não sou muito inspirada num modelo, uma única pessoa. Mas qual pensador que você ressuscitaria? Eu ressuscitava Marx. Ressuscitar Marx, eu ia fazer um monte de perguntas para ele. Ia botar na parede. Imagina, eu queria escutar ele falando do século XXI. A gente ia colocá-lo, coitado, porque aí assim, eu não sou ortodoxa. Então eu tenho muita questão. Eu acho a inspiração fantástica, mas eu tenho muita questão. Eu até brinco com alguns dos meus colegas que eu digo, olha, só os economistas que leem o livro 3, porque os sociólogos só leem o livro 1 e acham que tem uma leitura marxista. O livro 1 é um livro que, se você associar aos textos filosóficos, você tem uma boa reflexão, mas você não dá conta, você tem limites para você transpor questões já no século XX, já do século XX, que o autor não dá mais conta. Ele foi inspirador porque ele é visionário, ele previu, mas ele não desenvolveu. Então, agora sim, na minha maturidade de aposentada, porque eu sempre tive um monte de projetos que eu chamo projetos nunca realizados. Aí eu tenho um que eu quero voltar a ler as 5 obras, as principais obras, primeiras obras filosóficas do Marx. Eu já tenho até gente que quer dialogar comigo sobre isso. São 5 livros. Mas eu nunca tive tempo para fazer isso, para ler a questão judaica, porque são obras de juventude do Marx que eu acho que são importantes para refletir aquilo que ele não viu, que ele não chegou realmente a pesquisar, mas que podem nos inspirar hoje. Agora, assim, você perguntou de filme, eu queria fazer um próprio filme. Eu tenho um projeto nunca acabado, que é de fazer um filme. É um filme que eu queria fazer, e esse é de história do Rio Grande do Norte. Eu queria fazer uma recomposição, trajetória, caminho de viagem de um perito inglês em têxteis, final do século, que fez viagens ao Brasil e ao Nordeste do Brasil no início do século XX, que se chama Arno Pierce. Esse perito, ele era da Bolsa de Liverpool, ele era um classificador de algodão da Bolsa de Liverpool. E ele fez um percurso no Nordeste, tem 2 livros escritos, chama Brazilian Cotton e Cotton e Nordeste o Brasil. Esses livros são raros, só tem na biblioteca da Exalc e eles não saem para empréstimo. Lá em Botucatu. Quando ele fez o algodão no Nordeste do Brasil, ele fez um tour cavalo, naquela época, com a comitiva da Bolsa de Mercadoria de São Paulo, e aí ele fez um tour nas principais zonas, principais cidades de centralização da produção algodoeira do Nordeste. Esses roteiros, eu tenho um roteiro que está no livro, entendeu? E tem um livro locais da historiografia regional que também mostra qual é essa trajetória. Então, um filme para recompor esse roteiro, para mostrar o que são essas cidades hoje, que eram importantíssimas essas cidades no processo de exportação do algodão para a Inglaterra. Tá aí um projeto bom, né? Mas a pseudo-aposentadoria. Essa é para mim a pseudo-aposentadoria. Que mais 2 perguntas. A primeira é o que não pode faltar numa revolução? O que não pode faltar numa revolução é o conflito.
Porque sem conflito não tem evolução. Então, pacificação, isso não faz evolução. A revolução, não estou dizendo que isso se faz pelas armas. A revolução se faz pelo conflito, pela instauração do conflito. Então, quando você instaura o conflito, aí você abre a possibilidade da mudança. Sem conflito não há mudança. Conflito pode ser de qualquer ordem, ambiental, política, econômica. Tem de ter conflito de interesse. E aí sim, aí chega, vamos tentar as formas de resolução do conflito que são diferenciadas. Eu sou da paz, eu sou pela paz, não pela guerra. E a última coisa que a gente quer te perguntar, Livramento, na verdade, a gente quer que você pense assim, que você tá no futuro e que você diga alguma coisa que você tá vendo lá na frente pra gente hoje. Bom, eu gostaria de contar o seguinte, que estivesse voltando de umas férias no espaço, eu acho que seria muito legal. Eu acho que a nossa ideia do planar é uma ideia muito boa. Tido uma impressão, uma visão do planeta Terra de uma outra perspectiva e numa outra dimensão. Então, isso eu gostaria. Tem umas coisas que eu não gostaria de ver, pensando na vida de hoje. Então, por exemplo, eu não gostaria de esbarrar no futuro que a tecnologia já tivesse feito a babá eletrônica para os velhos. O cuidador eletrônico de velhos. Porque ele poderia ser muito efetivo, com respostas muito positivas do ponto de vista físico, do ponto de vista do cuidado físico, mas ele pode ser destruidor da questão emocional. Então, isso eu não quero ver o boneco babá dos velhos. Agora sim, eu acho que a questão ambiental que você levantou, ela hoje é uma questão política muito vigorosa e muito revelada com a questão da mudança climática, mas assim, eu acho que hoje todo o foco ele está na adaptação. Ele está na adaptação, ele não está na mudança. O que se fala de mudança climática hoje é a necessidade de adaptação. Então, essa é uma questão. A adaptação é você conviver com isso. Essa discussão que está posta na mesa da redução do efeito estufa, que só vai ser isso que vai poder fazer a mudança climática, se houver a transição das bases energéticas. E aí, nisso, eu acho que o Brasil está muito bem, porque o Brasil já vem, historicamente, com a base limpa. Então, o Brasil está muito melhor do que outros países, eu acho, nesse sentido. Agora, o problema é que, como é um problema global, não adianta um país fazer e os outros não fazerem. E agora, com a eleição do Trump nos Estados Unidos, o maior emissor vai ser os Estados Unidos, e os Estados Unidos vão emitir gases agora para valer, né? Porque ele vai afrouxar tudo. Então, assim, eu não acho que seja coisa para um século, não. Então, não é nem para o meu neto, não é para a geração do meu neto, não. É para 3, 4 gerações na frente, eu acho. A discussão da tal mudança climática, né? E se você pensar na história, as grandes revoluções energéticas, elas têm, no mínimo, elas têm um século. Começou lá com o carvão lá na Inglaterra, que fez a Revolução Industrial. Depois veio para a combustão, que fez as chamadas industrializações retardatárias do final do século XIX, incluindo aí Estados Unidos, Alemanha, França e outros países. Agora, com novas bases. Então, é uma coisa que, no mínimo, são uns 100 anos, no mínimo, é uma geração e meia. Então, eu acho assim, que cada momento é uma experiência. A minha vivência vai ser diferente, é diferente da sua, que vai ser diferente da de Henrique. Por quê? Porque cada um de nós vive momentos singulares. Eu vivi momentos singulares. Vivi metade do século XX e vou viver uma parte do século XXI. E foi um momento de grandes revoluções tecnológicas. Você sabe disso. Da euforia, mas também da nostalgia. Por exemplo, eu já estou com um artigo que eu quero escolher, já tá, é outra tarefa, outro projeto não realizado ainda. É que eu fui pesquisar atrás de algumas coisas que eu tive de revirar um material antigo que eu tenho de também me debruçar sobre ele, e eu consegui enxergar tecnologicamente as décadas que eu vivi na academia. Então eu tenho não sei quantas caixas de disquete, eu tenho as caixas de CD mole, certo? Que foi onde eu fiz a minha tese de doutorado. Eu tenho os disquete, como é que chama? Os disquete que botava no computador, aqueles pendrive, os CDs, os HDs. O primeiro HD parece um som assim bem grandão. E os pendrive. Então eu já selecionei um artigo do Wright Mills, que tem lá na Invenção Sociológica,
um livro que é um livro clássico da década de 70, que é um livro que precisa ser relido. E aonde ele tem um apêndice maravilhoso metodológico que se chama Do Artesanato Intelectual. Só que naquela época o artesanato intelectual, ele ensinava a gente sistematizar as nossas informações em caixinhas de pastas, com fichas. Você tinha aquelas coisas que você comprava que abria assim como um leque, que você botava as fichinhas. Então ele tem esse texto que ele mostra como todo sociólogo, todo aquele pensador que vai interpretar a sociedade tem de ver isso. Então, tem uns livros que eu pretendo rever. Eu vou escrever sobre essas coisas. Um é esse texto do Wright Mills. E o outro é não me lembro o nome do autor, é um antropólogo americano que escreveu um livro magnífico que chama Sociedade de Esquina. A Sociedade de Esquina. Então, eu vou reler o Sociedade de Esquina. Eu estou pensando em reler algumas coisas do tempo que eu ministrava nos anos 90, 80 e 90, lá na Sociologia, uma disciplina que se chamava Organização e Mudança Social. E aí eu vou rever isso, porque eu tenho todo esse material e essa vivência com a transição tecnológica. A transição tecnológica, tanto no acesso ao computador de mesa, como aos equipamentos pedagógicos de sala de aula. Eu comecei a dar aula com a ficha, depois a gente passou para aquela coisa que botava lâmina na transparência, depois foi que chegamos no data show, né? Então tem todo um processo. E eu estava me perguntando se as minhas aulas não eram hoje muito chatas. Por quê? Porque eu gosto da aula expositiva, dialogada. E hoje eu fiz a semana passada, eu fiz um exercício com meus alunos, um exercício de grupo e sala. Nossa, os alunos amaram, vieram me elogiar depois. E eu achei aquilo, eu tinha botado assim, porque era para preencher uma brecha, porque eu estava afônica. Era para substituir aquilo que eu considero como aula. Aí eu fiz uma atividade interessante, mas não era eu não iria fazer um curso só de metodologias expositivas. Eu gosto das aulas dialogadas. Aí eu disse assim, nossa, os alunos gostaram tanto da minha aula, e eu botei essa aula desse jeito só porque eu não podia falar. Você vê, né? Como as coisas mudam, muda tudo muito rápido. É isso. E você é o exemplo da pessoa que consegue ver a mudança, que não é refratária à mudança. Eu não sou. Isso te dá essa juventude, né? Mesmo com essa aposentadoria compulsória, você é uma jovem pesquisadora, Livramento. Ainda bem. O homem chega, já desfaz a natureza, tira a gente, põe represa, diz que tudo vai mudar. O São Francisco lá pra cima da Bahia diz que um dia menos dia vai subindo devagar. De passo a passo vai cumprindo a profecia do beato que dizia que o sertão ia alagar. O sertão vai virar mar, dá no coração, com medo que algum dia o mar também vire sertão. Vai virar mar, dá no coração, com medo que algum dia o mar também vire sertão. Adeus Remanso, Casa Nova, Santo Sé. Adeus Pilão, Macado, Velho Rio, Tinguli. Debaixo d'água lá se vai a vida inteira. Por cima da cachoeira a cachola vai subir. Vai ter barragem no solto do Sobradinho. E o povo vai se embora com medo de se afogar. O sertão vai virar mar, dá no coração, com medo que algum dia o mar também vire sertão. Vai virar mar, dá no coração, com medo que algum dia o mar também vire sertão.
cima da cachoeira, a cachola vai subir. Vai ter barragem no salto do Sobradinho, e o povo vai se embora com medo de se afogar. O sertão vai virar mar, dá no coração, com medo que algum dia o mar também vire sertão. Vai virar mar, dá no coração, com medo que algum dia o mar também vire sertão. Remanso, Casa Nova, Santo Sem, Pilão Marcado, Sobradinho. 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 Remanso, Casa Nova, Santo Zé, 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 Pilão Marcado, Sobradinho. O podcast Seda de Buriti agradece o apoio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal do ABC, PROEC, do Bacharelado em Planejamento Territorial da UFABC, do Laboratório de Estudos e Projetos Urbanos e Regionais, LEPUR UFABC, e do Laboratório de Planejamento Urbano e Regional, Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, INCT Labplan UFRN.